Olá, alunos e alunas do canal. Voltamos mais uma vez para dar continuidade nas nossas aulas utilizando o Slim Framework. Nessa aula, irei ensinar para vocês um exemplo de como podemos criar rotas utilizando esse framework. Vai ser um exemplo simples, apenas para que nós possamos ter uma noção de sua criação. Então vamos lá. Então, utilizando as rotas com o Slim Framework, estou aqui com a documentação das rotas que você pode estar utilizando para estar implementando a sua aplicação. Então, nós podemos utilizar aqui uma rota utilizando o get, post, put, delete, options, patch, entre outros tipos de rotas. Você pode criar rotas customizadas, são vários tipos que você pode estar implementando. Aqui nós temos exemplo aqui de quais são os parâmetros que são utilizados pelas rotas, request, response e os argumentos. Então, aqui nós temos aqui uma documentação completa de como que você pode estar utilizando. Lógico que eu vou pegar aqui a parte mais básica que eu vou estar utilizando com vocês aí nos projetos, vai ser mais aí o get e o post, e nós vamos estar utilizando também essa outra opção, que é onde nós vamos estar utilizando um container para fazer uma resolução aqui de rotas também. Tá? Então nós vamos estar utilizando esse recurso aqui, nós vamos estar utilizando um container, mas isso vai ser em aulas futuras, quando a gente estiver implementando aí a nossa aplicação em si. Então vamos lá, eu estou aqui com o Visual Studio Code aberto e vamos implementar a nossa primeira rota. Apenas fazendo aqui um adendo sobre a última aula, para cada arquivo que é carregado pelo arquivo index.php é realizado um registro deste recurso. Então aqui nós temos o arquivo que carrega as configurações iniciais do Slim Framework através do arquivo settings. Nós temos as dependências, que são os containers que nós vamos estar criando também, que vão ser as dependências do nosso projeto. O middleware, que também pode ser utilizado, só que aqui a gente não vai utilizar. E as rotas em si. E por fim, executando a aplicação. Bem, então vamos lá. Então vamos criar aqui a nossa primeira rota, apenas uma rota simples para que nós possamos exemplificar esse uso. Então, para que nós possamos criar a nossa rota, a gente precisa acessar aqui esse arquivo aqui, que é o routes.php. Você pode criar um arquivo separado para essas rotas, mas basta você registrar nesse arquivo aqui. Então, se você observar, nós temos aqui um uso do namespace da classe app, do Slim, do request e do response. Então, o request e o response é para ser utilizado aqui nos parâmetros da nossa requisição, da nossa função que nós vamos estar utilizando. Vou diminuir aqui um pouco e nós vamos estar utilizando. Então, aqui, se você observar, nós temos aqui aquela rota que vai passar os parâmetros para a página do Slim, como nós fizemos na última aula. Tá? Então, está sendo passado o valor do parâmetro e está sendo renderizado nessa página. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai criar a nossa própria rota de uma maneira bem simples. A estrutura vai ser bem similar a essa daqui, só que a gente não vai renderizar em página nenhuma. Nós vamos renderizar numa página em branco aqui qualquer do Slim Framework. Então, o que nós vamos fazer? Para que nós possamos criar a nossa rota, a gente vai fazer da seguinte maneira. Aqui é uma função que é utilizada para registrar essas rotas. Que essa função está sendo retornada para quem? Para esse carinha aqui, para esse arquivo aqui, para essa variável routers que está sendo registrando aqui em app. Então vamos lá, vamos criar aqui a nossa rota, vamos voltar para cá, vamos criar a rota utilizando o valor da variável app. Se você observar aqui, essa função está recebendo como parâmetro uma referência da classe app. E aqui no arquivo index
está sendo passado essa referência aqui para essa função, para que nós possamos estar carregando e utilizando alguma configuração do nosso projeto. Então vamos vir aqui, vamos lá. Então aqui, ó, a nossa rota que a gente vai estar criando de maneira simples, a gente poder estar exemplificando esse processo para que nós possamos estar avançando na nossa aula. Vamos colocar aqui app. Eu posso estar utilizando aqui tanto o post quanto o get. Nesse caso aqui eu vou estar utilizando o get e vamos criar aqui a nossa rota. Então eu vou colocar aqui, ó, get, vou colocar aqui o nome da rota que eu quero utilizar, vou criar aqui uma rota simples, teste, barra, fecho, abro chaves para especificar aqui o parâmetro que seria aqui o valor que vai ser passado para essa rota. Vou colocar aqui ID, function, aonde que nós vamos estar passando esses mesmos parâmetros aqui, ó. Eu vou utilizar esse cara aqui. Como a gente não vai utilizar nenhum recurso do container, então a gente não precisa colocar essa linha desse código. Eu vou simplesmente copiar esse cara aqui em cima aqui, ó, tá? Eu poderia ter copiado esse código aqui todo aqui, mas eu acabei digitando essa função aqui. Então vou apagar aqui e vamos abrir e fechar chaves e colocando aqui, ó, o parênteses da função, ponto e vírgula. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou retornar para a minha página o valor desse ID. Então como eu não vou estar utilizando nem o request nem o response, que a resposta aqui eu poderia estar passando, pegando meu valor e convertendo para JSON, por exemplo, por estar utilizando dessa forma também. Então eu vou pegar aqui o argumento que está sendo passado para essa minha rota, que está aqui. Então esse aqui é o argumento que eu vou estar recuperando, e o nome desse argumento aqui é ID. Como que eu recupero esse argumento? Vai ser assim, né? Return, passa aqui o nome da variável, que é args, que seria aqui os argumentos, e vou utilizar aqui, ó, ID, ou seja, estou recuperando este argumento aqui, ó, e ponto e vírgula. Vamos salvar. E agora vamos executar essa rota aqui, ó, que vai ficar da seguinte maneira. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, vamos apagar aqui public e vamos colocar aqui teste barra 1. Opa! Aqui nesse caso aqui eu tenho que colocar o public, que o public aqui é a minha raiz, ó. Tava esquecendo disso. Aqui, ó. Vejam só que 1 foi passado como parâmetro, tá, gente? Olha só, se eu colocar 2, vai ser passado 2. Lembre que, como o público ali é minha raiz, onde está sendo carregada ali minha rota, então eu tenho que especificar esse nome aqui, tá? Então, seguida aqui da rota teste, que seria o nome da rota, da função que porventura estaria executando, e o valor do parâmetro que está sendo passado para essa minha rota. Então, veja só como que é bem simples você criar uma rota utilizando o Slim Framework. Então, nós temos aqui o get, o app, que é onde está sendo registrada essa rota, a função dos parâmetros, que são request, response, e o array de argumentos que eu posso estar recuperando da minha função. Então, esse aqui é um exemplo que eu queria demonstrar para vocês, simples de rota. Na próxima aula, a gente vai implementar aqui outros tipos de rota e já acrescentar aí mais funções na nossa aplicação. Então eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se vocês gostaram dessa aula, curtem o canal, curta aí o vídeo, compartilhe aí esse vídeo e deixe aí as suas dúvidas no comentário. Então eu vou estar encerrando aqui só para não deixar esse vídeo muito longo. Então aquele grande abraço e até a próxima aula.